Bem, pessoal, nesse vídeo aqui, agora, eu quero mostrar para vocês nessa parte aqui de testes de aderência, né? Queria apresentar aqui agora o teste de Kolmogorov-Smirnov, né? E teste esse que se encontra descrito ainda aqui rapidamente neste livro aqui, né? Uma sugestão também de leitura. Lições em modelos e simulação hidrológica, do professor Nilson Campos, onde aqui vocês podem encontrar esse modelo aqui, esse teste de aderência descrito aqui rapidamente, né? É um livro de modelagem hidrológica, mas que traz esse método descrito, é usado como ferramenta nessas simulações hidrológicas, né, utilizadas nesse livro. Então, muito bem. E também os dados que nós vamos trabalhar aqui também estão presentes nesse livro, como exemplo, né? Então, pronto. Então, não para o teste de Kolmogorov-Smirnov, mas para outro teste de aderência. Mas vamos aproveitar aqui também essa série de dados no teste de Kolmogorov-Smirnov. Então, primeiro você tem aqui uma série de dados, não? Ou seja, uma série histórica de dados, de precipitação máxima, dada em milímetros, né? Desde o ano de 1962 até o ano de 1991, né? Você tem aqui todos esses dados de chuva. No método de Kolmogorov-Smirnov, o que você faz? Você pega essa sua série de dados, você traz para cá. Nessa outra planilha, o que nós fizemos? Nós pegamos, né, toda essa nossa série histórica, essa nossa série de dados, e colocamos os dados que nós vamos avaliar em ordem crescente. Os dados aqui que nós vamos avaliar, nossa série de dados, é justamente a série de precipitação. Então, nós colocamos aqui a precipitação, toda ela em ordem crescente, né, do menor para o maior, para poder trabalhar no método de Kolmogorov-Smirnov. Então, colocando aqui toda a nossa série histórica em ordem crescente, nós temos aqui o número de dados da nossa amostra, a média da nossa amostra e o desvio padrão da nossa amostra. Então, inicialmente nós vamos testar, a distribuição que nós vamos testar vai ser a distribuição gama, ou seja, nós vamos ver se essa distribuição aqui, se essa série histórica, ela pode ser descrita, ela se ajusta a uma distribuição de probabilidade já conhecida, no caso a distribuição gama, né? Distribuição gama, ou seja, é a probabilidade do meu valor x, dado que a série tem parâmetros alfa e beta, só tem parâmetros alfa e beta, qual vai ser o valor dessa probabilidade, né? Dado o meu valorzinho x aqui, dado que ela tem parâmetros alfa e beta. Muito bem, então como é que nós procedemos? Já que nós estamos testando a distribuição gama, o que nós fazemos? Nós temos aqui o valor da nossa série histórica que nós vamos utilizar, né? Esse nosso valor aqui. Nós vamos usar essa função dist gama, distribuição gama aqui do Excel. Nós vamos colocar aqui o valor de x, que é justamente esse valor da nosso valor aqui da nossa série histórica, o valor de x, o valor de alfa, o valor de beta, e aqui nesse cumulativo a gente coloca falso, porque nós não vamos pegar. Quando a gente coloca aqui o valor cumulativo falso, ele vai pegar só o valor referente a esse ponto aqui, não vai pegar o valor acumulado até esse ponto. Não, nós queremos o valor só nesse ponto aqui específico. Por isso aqui no cumulativo a gente coloca falso. Se fosse verdadeiro, ele dava o valor acumulado até esse ponto. Então, substituímos aqui o valor x, que é o valor aqui da nossa série histórica, o valor de alfa e o valor de beta. E temos o valor da probabilidade da nossa precipitação máxima, assumindo que ela tem uma distribuição gama. Mas antes de prosseguir, que parâmetros são esses? São esses alfa e beta. Bom, esses parâmetros alfa e beta, eles são dados aqui da seguinte maneira. A beta, primeiro determinando beta, nós temos que beta é igual ao meu desvio padrão ao quadrado, ou seja, minha variância, dividido pela minha média. Aí eu tenho o valor de beta. O meu valor de alfa. O meu valor de alfa, ele vai ser dado por a minha média mi, ou seja, a média
da minha série histórica dividido pelo meu valor de beta que eu já calculei aqui. São os padrões, ou melhor dizendo, são os parâmetros da distribuição gama. Pronto, aqui eu tenho os valores de beta e tenho os valores de alfa. Aqui as hipóteses, né, no meu teste de hipóteses, em que a minha hipótese nula vai ser que o meu x pertence a essa distribuição gama, e a minha hipótese alternativa vai ser que essa minha distribuição, essa minha série de dados não pertence a uma distribuição gama. Muito bem. Prosseguindo agora, nós aplicamos a mesma função. Aqui, só os parâmetros vão ser mantidos constantes, e só quem se vai alterar vai ser o valor da minha série, vai ser o valor aqui x da minha série histórica. Concluindo aqui, continuando aqui até o final, nós vamos ter as diversas probabilidades que esse valor x aqui vai assumir, né, partindo do princípio que ele é uma gama. Aqui nós temos essa frequência de P máximo, é dado esse valor aqui que nós vamos usar para calcular a nossa estatística, no Kolmogorov-Smirnov. Aqui a gente calculou como se ele fosse a função gama, e aqui nós vamos calcular usando a seguinte fórmula. Vai ser 1 menos 0,5 dividido por quê? Dividido pelo esse n aqui, onde n é justamente a ordem que esse meu valorzinho aqui, esse meu valor de x na minha distribuição, na minha série histórica, ele assume a ordem desse valor aqui. Motivo pelo qual a gente coloca ele em ordem crescente. Depois, 1 menos 0,5 dividido pela ordem do segundo. Depois, 1 menos 0,5 dividido pela ordem do terceiro valor, e assim sucessivamente até o final. Aí nós calculamos o valor do D máximo. Esse valor do D máximo é a minha estatística para o método de Kolmogorov-Smirnov. Ele é dado pelo valor absoluto, né, da diferença entre o valor calculado, assumindo que ela é uma distribuição gama, menos o valor dado por essa fórmula aqui. Calculamos para todos esse valor aqui de D. Né? Calculamos aqui esse valor de D, onde nós chegamos que finalmente que o maior valor dentre todos esses calculados aqui, é justamente o 0,4968, é o valor da nossa estatística do teste Kolmogorov-Smirnov, nosso D máximo. Logo, nós partimos para cá. Nós consideramos vários níveis de significância, 1, 5, 10, 15 e 20%. Níveis de significância esses que dizem respeito à probabilidade, ou seja, a chance, ou seja, o tamanho do risco que eu quero ter em cometer o erro, né? Ou seja, esse nível de significância é o erro que eu quero cometer nesse meu teste de hipóteses. Se 1%, 5, 10, 15 ou 20% aqui no caso, fizemos para vários níveis de significância. E aqui está o nosso valor D máximo. Aqui é o nosso valor D máximo, ou seja, o valor da nossa estatística do teste Kolmogorov-Smirnov, esse valor máximo. Vamos aumentar aqui mais uma casa. Né? Nós temos esse valor aqui, 0,4968. Mas para cada nível de significância desse, nós vamos ter um valor crítico. Valor crítico esse que se encontra nessa tabelinha aqui abaixo, né, que pode ser baixada pela internet. Né? Você tem valores aqui N, valores aqui de N, o número de elementos, e aqui, para cada número de elementos, segundo o nível de significância, você tem um valor do D crítico. Ele dá o valor até 50, acima de 50, para cada nível de significância, você vai usar uma formulazinha aqui. Ok? Muito bem. Então, como no caso aqui nós temos, por exemplo, para 1% de significância, nós temos 30 elementos, né? Aqui nós vamos ver que a nossa série histórica ela dispõe de 30 elementos. 30 elementos para 1% de significância, nós temos 0,29 D crítico, nós temos aqui 0,24, 5%, 10%, 0,22, 15%, 20%, e 0,2 e alfa igual a 0,2, né, a 20%, nós temos 0,19, que
que é o nosso valor, que é o nosso D crítico. Muito bem, agora sim nós vamos testar para ver, segundo o teste de Kolmogorov-Smirnov, se essa nossa série de dados ela se ajusta a uma distribuição gama ou não, ou seja, testando aqui a hipótese nula. Ou é a hipótese nula, ou é a nossa hipótese alternativa. Ou ela pertence, ou x não pertence a uma distribuição gama. Aqui o nosso teste da hipótese nula é o seguinte: se o nosso valor calculado da nossa estatística, o nosso D máximo, ele for maior do que o D crítico, se ele for maior do que o D crítico, então eu rejeito a hipótese nula. Agora, se não, caso contrário, se ele for menor ou igual ao D crítico, eu aceito a minha hipótese nula. Como nós podemos ver aqui, para todos os níveis de significância, nós vimos aqui há uma rejeição, ou seja, o teste Kolmogorov-Smirnov rejeitou a distribuição gama como ajustada, ou melhor dizendo, a nossa série de dados como ajustada a uma distribuição gama. Ok? Bom, aí quando acontece isso, o que nós fazemos? Segundo o teste, né, como o nosso teste aqui deu que ele rejeitou para vários níveis de significância, vamos procurar outra distribuição de probabilidade que seja mais, que se ajuste a essa nossa série de dados. Por exemplo, a nova distribuição testada, a distribuição log normal, né, de parâmetros mi e sigma, média e desvio padrão. Nas hipóteses, novamente, hipótese nula, x pertence a uma log normal e x, ou melhor, e x, na hipótese alternativa, x não pertence a uma log normal. Os parâmetros mi e sigma vão ser outros agora. Para ver se ela é realmente uma distribuição log normal, o que nós fazemos? Nós calculamos o logaritmo natural de cada valor da nossa série aqui. Então, calculando aqui o logaritmo natural de cada valor da nossa série, nós vamos estar aqui, calculando para todos, até aqui, até o 30º elemento. Depois, nós usamos a função distribuição log normal no Excel, onde nós vamos calcular para esse valorzinho de x, esse valorzinho de x é esse x aqui, o x é a nossa distribuição, o x da nossa série de dados original, veja bem, é o x da nossa série de dados original. Os parâmetros vão ser a média, que não vai ser mais essa média aqui, vai ser a média dos valores dos logaritmos naturais, e o desvio padrão, que vai ser o desvio padrão da série dos logaritmos naturais. Mas já o valor de x, mas o valor de x não vai ser o logaritmo natural, vai ser o valor original mesmo do nossa série de dados. Então, calculando aqui para todos os valores, nós vamos calcular todas essas probabilidades. Nós comparamos aqui com esse outro cálculo de probabilidade, que é dado por 1 menos 0,5, dividindo por quem? Dividido pela ordem do nosso elemento aqui. No caso aqui 1, aqui embaixo vai ser 2, aqui embaixo vai ser 3, até o 30º, até o último elemento. Né? Motivo esse pelo qual nós colocamos, só repetindo, só reforçando, a nossa distribuição, a nossa série histórica em ordem crescente. Aqui nós calculamos o valor da nossa estatística, que é o valor absoluto entre o valor dado pela probabilidade que nós estamos testando, menos o valor dado por essa outra fórmula aqui. Pegamos o valor absoluto. Calculamos para toda a série histórica, onde nós chegamos aqui com o nosso valor de D máximo. O D máximo para toda essa série aqui, D máximo calculado foi 0,9665. Então, o nosso valor calculado aqui, deixa eu só ajeitar aqui, né? Vamos só ajeitar aqui, né? Só corrigindo aqui, desculpem. Então, nós chegamos aqui, os parâmetros da log normal, o seu valor de mi e o seu valor do seu desvio padrão, o valor do seu desvio padrão. Nós temos aqui os diversos níveis de significância. Aqui os valores de D crítico não mudam. O que vai mudar aqui também é só o valor da minha
Só o valor do meu D máximo, que eu vou comparar com cada valor de D crítico. Então, na rejeição, ou seja, no teste da minha hipótese nula, se o meu D crítico, se o meu D máximo, aliás, desculpa, ele for maior do que o meu D crítico, aí eu rejeito a minha hipótese nula. Do contrário, se ele for menor ou igual, do contrário, se ele for maior, se ele for menor ou igual, eu aceito a minha hipótese nula. Aqui no caso, também o teste de Kolmogorov-Smirnov rejeitou a hipótese nula, rejeitou também ele ser uma log normal. Então, pelo teste de Kolmogorov-Smirnov, está rejeitado a distribuição gama, ou seja, essa nossa série de dados ser ajustada por uma distribuição gama, como também ela ser ajustada por uma distribuição log normal. Nesse caso, você testaria outras distribuições de probabilidade até encontrar uma que se ajustasse à sua série histórica. Aí, uma vez tendo uma distribuição ajustada à sua série histórica, você pode usar essa função, essa distribuição de probabilidade conhecida, sabendo que essa sua série histórica segue esse padrão, para ir fazer inferências, né, de outros valores, de valores futuros dessa sua série histórica. Ok? Muito bem, então era isso, pessoal. Só queria apresentar para vocês agora o teste de Kolmogorov-Smirnov, né? Mostrar o teste, mostrar ao mesmo tempo um exemplo de aplicação, para que vocês possam aí usá-lo, né, no trabalho de vocês, ou no estudo, ou nos dois, né? E espero que tenha sido útil. Muito obrigado por terem prestigiado o vídeo e fiquem com Deus e sua Mãe Maria Santíssima. Amém.